Boa tarde a todos e a todas. Que Jesus nos abençoe, tá ligado? Tá. Estão ouvindo aí atrás? Tá todo mundo ouvindo? Que Jesus nos abençoe nesta tarde em que nós vamos refletir sobre a oração do Pai Nosso, né? A oração que o Senhor Jesus nos ensinou. A oração do Pai Nosso é a concisão, vamos dizer assim, né? O resumo de tudo aquilo que Jesus trouxe para nós com relação a nós mesmos e com relação ao próximo. É uma oração conhecidíssima de todos, não é? A oração ela é dominical, mas ela não é de domingo. A palavra dá a impressão de que ela é uma oração de domingo. Na realidade, dominus tem a ver com Senhor. Então é a oração do Senhor. Para que a gente possa refletir em torno da prece, nós nos reportamos ao capítulo 27 do Evangelho, que trata do pedir e do obtereis, onde o Senhor Jesus nos ensina como pedir, a quem pedir e o que pedir. Porque pedir a gente gosta muito, né? A gente adora fazer pedidos. Então, nesse capítulo, onde o Mestre Jesus traz alguns ensinamentos com relação à ação da prece, não é? Ele logo no primeiro capítulo, Kardec nos traz palavras de Jesus, que está lá em Mateus, Jesus orientando a cada um de nós que quando nós formos orar, que a gente entre no nosso quarto, não é? E que em nosso quarto, em segredo, Deus saberá das nossas necessidades. Então, quando o Mestre Jesus, ele nos dá essa orientação com relação a entrar no nosso quarto, porque em segredo o Pai saberá das nossas necessidades, ele está mostrando para cada um de nós que a prece, eu não preciso falar em voz alta, eu não preciso gritar, não é? Eu posso falar das minhas necessidades com tranquilidade, com equilíbrio. Ele ainda traz outras orientações nessas palavras, quando ele diz que não precisa ter uma quantidade enorme de palavras. Quantas vezes nós estamos em reunião de estudos e a gente pede um companheiro qualquer para fazer a prece, e aí ele fica inibido, mas eu não sei fazer prece, né? Não sei fazer uma prece. E aí esquecidos que nós, né, através do Evangelho, Jesus orienta que não precisa falar uma quantidade grande de palavras, nem palavras bonitas, porque a oração é sentimento, não é verdade? E aí ele ainda fala para nós que vai depender também da postura. Quando ele fala daquelas criaturas, né, que chegam, né, quando ele coloca para nós, né, que ficam lá de pé nas sinagogas, né, ele fala dos hipócritas, falando tudo aquilo, enumerando para Deus as suas qualidades, né, o seu orgulho maior, e ele explica que não há necessidade de se falar tudo isso, porque com certeza Deus está bem ciente de cada um de nós. Aí a gente fica assim, então para que eu vou rezar, né? Já que Deus sabe de tudo, para que eu vou ficar rezando? Tem muita gente que fala isso, né? Já que Deus sabe de tudo isso, eu não preciso fazer as minhas preces. Mas é preciso sim, mesmo que ele sabendo de todas as nossas necessidades. É uma ação que precisamos fazer até de submissão a esse Pai maior, não é? É submissão a Deus. Então Kardec vem colocando, a partir dessas palavras de Jesus, quando ele fala para nós a postura de entrar no nosso quarto e em segredo falar para Deus das nossas necessidades, né? Em silêncio, né? Numerando, fazendo os nossos pedidos, louvando, agradecendo, porque muitas vezes esquecemos do agradecimento, não é verdade? E aí ele vem falar para nós, né, que nessas palavras de Jesus, né, essas qualidades estão assim claramente definidas. Quando ele fala que a gente não precisa
ter quantidades imensas de palavra para ser atendido, né? Mas o que vale é a nossa sinceridade de propósitos. O Mestre Jesus ainda nos alerta com relação ao nosso coração, porque quando estamos aflitos, com a zanga, não é? Sem perdoar o nosso companheiro, nessa hora o nosso pensamento ele está muito distante daquele trabalho no bem que ele nos convida a cada dia, né? E aí ele também fala, na hora em que nós estivermos contra alguém, qualquer coisa, que a gente se reconcilie com essa criatura para depois fazermos a nossa prece com equilíbrio, com tranquilidade. Então ele mostra que a partir do momento que o nosso coração está purificado, as nossas palavras, os nossos sentimentos serão muito mais ouvidos, né? Eles sairão de maneira mais plena. Ele também, em outra ocasião, nos falou que aquilo que sai da nossa boca, né, é o que realmente vai contaminar o homem. Porque à medida em que eu vou começar a acalmar os meus pensamentos, o meu coração, compreender todas aquelas palavras que ele traz para nós com relação a nós mesmos, a nossa reforma íntima, cada vez mais esse meu sentimento vai se purificando. E ele então, ele diz que seja o que for que a gente pedir, que com certeza aquilo que a gente pede nos será concedido. Mas será que tudo que a gente peça para Deus será concedido? Será que é assim? Vou pedir, aí Deus vai me conceder tudo que eu vou pedir. Tem gente aí que já fez assim com a cabeça, né? Com toda certeza não é bem assim, porque existe uma distância entre as nossas necessidades e os nossos pedidos. Sabemos disso. Muitas vezes fazemos uns pedidos que naquele momento não está ainda oportuno que seja concretizado. A necessidade de um outro momento, não é? de um amadurecimento maior daquele espírito, não está na hora de usufruir daqueles pedidos que fazemos. Somos ainda muito infantis nos nossos pedidos, né? Então é preciso que a gente saiba o que pedir. E aí na hora em que nós nos ligamos com Deus ou com quem quer que seja, né? Na hora em que a gente eleva o nosso pensamento, é preciso que a gente compreenda que esse pensamento é que vai fazer essa conexão e vai depender da nossa vontade, da impulsão da nossa vontade, porque todo mundo já ouviu falar do fluido cósmico universal, não é? Então no momento em que eu penso, em que eu exteriorizo esse sentimento, esse meu pedido, ele vai com certeza chegar aquele objetivo à medida em que eu vou impulsionar essa vontade sinceramente. Então a necessidade sempre, né, de eu me conhecendo, eu sabendo o que eu estou pedindo, de que forma eu estou pedindo, seguindo essas palavras de Jesus que estão no início desse capítulo 27, com relação à postura na hora em que fazemos a nossa prece. Esse livro Entre a Terra e o Céu é do Chico Xavier, né? É uma obra psicografada por ele, pelo espírito André Luiz. Logo no primeiro capítulo, ele traz para nós, que tem por título Em Torno da Prece, traz para nós algumas orientações com relação a isso. E ele diz para a gente, né, que todo desejo é manancial de poder. E aí ele diz que cada vez que a gente começa a impulsionar esse desejo, ele vai multiplicar-se. E ele então fala que a lei, como representação do nosso Pai Celestial, vai se manifestar a tudo e a todos através dos múltiplos agentes que a servem. E é preciso então compreender que os pedidos, eles partem das diferentes criaturas, não importa em que grau de elevação eles estejam, todos vão fazer os seus pedidos. E então ele diz ainda que em nome de Deus,
as criaturas, tanto quanto possível, atende às criaturas. Então, neste momento em que nós elevamos o nosso pensamento, dependendo dessa impulsão da vontade, ele vai chegar ao seu objetivo ou vai chegar próximo a esse objetivo. Ele ainda diz para a gente que a prece, qualquer que ela seja, é uma ação provocando uma reação correspondente. Então ele conta a história de Eulália, que esse livro é bastante interessante. Ele conta a história de Eulália, que é uma jovenzinha que tem seus amigos espirituais ali naquela colônia, e ela encarnada, não é? Junto com seu irmão Júlio, ela fica órfã e o seu pai casa com a Zulmira. E a Zulmira, não gostando muito das atenções que o pai dava para o Júlio, ela tinha uma zanga danada e ela vai negligenciando até que o Júlio desencarna. E a Odília, que era a mãe deles no mundo espiritual, fica muito aborrecida e começa a obsidiar a Zulmira. E aí o clima naquela casa fica muito complicado, muito pesado, né? E aí Teovina, que é a filha jovem, né, adolescente, muito preocupada com tudo isso, ela começa a fazer uma prece. E na hora em que ela eleva o pensamento a Deus, ela faz uma rogativa à sua mãe, a Odila, mas ela não tem condições de ajudá-la, porque ela também está com muita raiva, né? Ela está odiando aquela companheira que está ali assumindo o seu papel de mãe junto aos seus filhos. Então, o Clarencio e todos aqueles espíritos que estão ali ouvindo, né, e percebendo a aflição daquela companheira, né, fala para a companheira que está lá, que é a Eulália, né, a companheira espiritual, dessa prece, e dizendo para eles, nós precisamos atender. Aí ele chama isso de prece refratária, né? Quando ele diz assim, tem uma parte em que ele diz assim, olha, e o que é uma prece refratária? É um pedido feito a algum espírito que naquele momento não tem a condição de ajudar, e aí é desviado para aqueles outros em que já tem a condição de prestar ajuda. Aí, com esse exemplo, a gente quis mostrar para todos nós que nenhum dos nossos pedidos é perdido. Às vezes as pessoas dizem assim, eu vou rezar para minha mãe, mas eu não sei se a minha mãe já reencarnou. Ela é um espírito, não é? De qualquer forma, as preces chegarão lá aos seus objetivos. A espiritualidade, ela vai dar, com certeza, o caminho adequado a cada rogativa. Então, há necessidade da gente perceber isso. E André Luiz, então, né, ele vem aqui nos mostrando que cada consciência, à medida que vai se aperfeiçoando, né, vai se aprimorando nos seus pedidos e harmonizando-se gradativamente com a lei e, com certeza, fazendo as rogativas da melhor qualidade possível. Hoje nós sabemos, nós que estamos aqui já estudando a doutrina, que quando a gente faz a nossa prece, a gente não pode pedir... de repente, aquela mãezinha que desencarnou há tão pouco tempo, ela ainda está em tratamento, ela ainda está recebendo a ajuda necessária. E ela não podendo nos ajudar, de repente ainda vai ficar mais aflita. Então é preciso que a gente tome conhecimento de tudo isso e saiba, como eu falei anteriormente, no capítulo 27, como Jesus fala para nós, a quem eu vou pedir e o que eu vou pedir antes de fazer a minha rogativa. Então, a necessidade, né, da gente saber desses detalhes com relação à prece, vai cada vez aprimorando a cada um de nós e vai trazendo para cada um de nós reflexões importantes no momento em que nos dirigimos, através do nosso pensamento, aos espíritos mais elevados, a Jesus, a Deus, enfim, a tudo aquilo que a gente gostaria que chegasse até nós. Então, a prece é uma invocação, como nos fala o Evangelho. É uma invocação que fazemos através do nosso pensamento. E ele, então, fala para nós, Kardec nos diz, né, que ela pode
através do pensamento, chegar até o seu objetivo. E ela tem ainda, por finalidade, fazer um pedido, um agradecimento e uma glorificação. Então é preciso que a gente compreenda que não precisa ser uma prece de meia hora, né? É uma prece em que a gente faz um agradecimento, fazemos o nosso pedido e louvamos aqueles companheiros a quem estamos nos dirigindo. Existem casas espíritas, até citando um exemplo da nossa casa, que é bom a gente falar da gente, né? Na nossa casa, nós tínhamos companheiros que, quando começava a reunião, eles faziam uma prece de quase 10 minutos. Então, era quase uma aula de evangelho. Imagina, você está começando uma reunião, não é, em que você vai fazer um estudo qualquer e a criatura fica citando aquelas palavras de Jesus e que não sei o quê. Na realidade, ele está fazendo um estudo na prece. E aí nós tivemos que fazer uma reunião e orientar. Nós tivemos aqui a prece no início da reunião. É isso. Ela é concisa, ela não precisa ficar com palavras rebuscadas. É isso também Jesus vem nos orientar, né, com as suas palavras. O que adianta a gente chegar aqui e falar de palavras tão bonitas, né, que você tem que procurar lá no dicionário o que significa, que para a gente não quer dizer nada. Antigamente a gente ia à missa e o padre falava em latim. Aí a gente não entendia nada de latim, entrava e saía sem realmente participar de tudo aquilo que ele estava nos dizendo. Então é preciso que todos nós nos entendamos dentro daquilo que a gente se propõe a fazer. E ele continua nos falando, né, que o Espiritismo nos faz compreender essa ação da prece através do conhecimento desse fluido cósmico e através da ação do pensamento. Que o pensamento, ele não fica circunscrito, não é? Ele vai até o infinito, ele vai até onde ele se propõe a ir. Quantas vezes dormimos, fazemos a nossa prece, né? E aí pedimos que tenhamos uma noite de paz, de harmonia, não é? E aí isso vale muito. Aí nós temos aquela noite tranquila. Em outros momentos, esse pedido do corpo não é igual à vontade do espírito. Aí não temos aquela noite tão harmoniosa. Mas cada dia é um dia de aprimoramento para o espírito. Então, há necessidade que a gente compreenda isso. Então, para que a gente entre mais diretamente no assunto, que é a oração do Pai Nosso, que todo mundo sabe fazer, né? Todo mundo faz bem direitinho, e muitas vezes fazemos maquinalmente, sem compreender as palavras que o Mestre Jesus trouxe para nós. E nos momentos assim de mais conflitos, de mais complicação na vida da gente, esquecemos a prece na metade. Não sei se já aconteceu com vocês. Naquela hora em que estamos muito aflitos, começamos, Pai Nosso que estás nos céus, e aí empacamos. E aí começa tudo outra vez, não é? Por quê? Porque nós primeiro temos que ter esse hábito da prece, né? O hábito da prece é preciso que se instaure em nossas vidas para que a gente, no momento mais complicado, esse pensamento ligado aos bons espíritos, ele vai fluindo com mais facilidade. Por que a orientação do Evangelho no lar? Exatamente por isso, para adquirirmos esse hábito. A prece na hora de levantar, a prece na hora de deitar, porque vai se tornando um hábito muito perfeito, muito saudável nas nossas vidas. E aí os nossos pedidos vão cada vez mais se aprimorando, a gente vai compreendendo mais a vida. Mas será que fazendo assim eu vou solucionar todos os problemas da minha vida? Claro que não, não é? Sabemos que tem uma programação perfeita, que Deus, esse Pai bondoso, misericordioso, Ele estava atento na hora que reencarnamos. E essa programação, ela traz as suas generalidades importantes para a educação do nosso espírito. Então, nem tudo pode ser mexido, né? De maneira nenhuma. Mas as nossas escolhas vão ficando mais aprimoradas, as nossas escolhas vão ficando mais conscientes dentro daquilo que a gente vai
com certeza aprimorando nossos conhecimentos. No livro Boa Nova, Humberto de Campos, na lição número 18, que tem por título Oração Dominical, traz uma história bastante interessante, que a gente vai gostar muito de ouvir. Acredito que muita gente já leu, mas vamos ouvir então, quando ele fala da sogra do Pedro. A sogra do Pedro ficou muito encantada com tudo aquilo que ela recebeu do Mestre Jesus. Ela conheceu o Mestre, né? E aí ela ficou muito emocionada, e a sua fé profunda e ardente, ela aumentou mais ainda, porque ela recebeu graças do Mestre Jesus. E aí ela chamou o Pedro, né, o seu genro, e aí disse para Pedro assim: Pedro, você que é tão amigo do Messias, tão amigo de Jesus, né? Você foi um dos primeiros colaboradores do Mestre, é um trabalhador sincero. Por que você não pede para ele alguns ganhos, né? Algumas, vamos dizer, algumas facilitações para as nossas vidas, já que a nossa vida é tão complicada? Por que você não pede um pouquinho mais de dinheiro? Por que você não pede que a sua mulher fique assim, com menos peso nas tarefas domésticas, de repente uma auxiliar, né? Porque também outra coisa que incomoda muito é a questão da pesca. Quantas vezes você não tem nada para vender? Então, Pedro, peça a Jesus que lhe possibilite essas coisas para que as nossas vidas sejam melhores. E aí o Pedro, né, achou que podia remediar essas questões com o Mestre. Aí ele ficou muito simples, né? Ele ficou pensando, né, nessas questões, esses pedidos, e aí começou a ver uma oportunidade melhor para conversar com Jesus. Foi passando o tempo, até que uma hora ele se acercou do Mestre e perguntou assim para Jesus: Jesus, será que Deus nos ouve todas as orações? Com certeza, antes dele perguntar isso, Jesus já sabia o que ele queria, né? Ele deu uma voltinha para poder chegar no assunto propriamente dito. E aí ele perguntou isso: será que Deus ouve todas as nossas orações? Como não, Pedro? Todas as criaturas nascem com tendência para o mais alto e experimentam a necessidade de comungar com esse plano elevado, donde o Pai nos acompanha com o seu amor, justiça e sabedoria, né? É amor, é justiça e é sabedoria, tá? E aí as preces dos homens serão atendidas sobre nomes diversos. Ele explica: não tenha dúvidas, Pedro, todas as nossas orações são ouvidas. Isso não quer dizer que todas são atendidas, né? Então Jesus falando que todas são ouvidas. Aí Pedro lançou a pergunta. Aí ele disse assim: pois é, no entanto, né, eu fico assim olhando, por que tem tantas diferenças da sorte, né? Porque uns nascem com tanta sorte no dinheiro, como Levi, por exemplo, que ganha um bom salário, né, no serviço de impostos, como Joana, que tem várias servas, né? E a minha mulher, coitada, é obrigada a plantar, eu sou obrigado a pescar, tanto trabalho, né? E às vezes a gente fica pensando em nós. Pedro era igualzinho a gente, né? Os nossos questionamentos também são muitos. Puxa, quantas diferenças, né? Por que será que eu nasci assim, o outro assado, né? Jesus ouviu muito atentamente. Depois respondeu para Pedro: Pedro, todos nós precisamos não esquecer que o mundo pertence a Deus e que todos nós somos os seus servidores e que os trabalhos vão variar conforme a capacidade do nosso esforço. É a história dos talentos. Cada um vai receber o talento de acordo com a condição de trabalhar aquele talento. Então, quem recebe um talento é porque só tem a condição de trabalhar aquele talento. E aí ele continua dizendo assim:
Um vai cultivar as flores do pensamento, o outro vai cultivar o trigal, que o pai está lá abençoando e protegendo para alimentar os demais. Se todos os filhos de Deus se dispusessem a cobrar os impostos, quem é que ia pagar esses impostos, né? Então, são as questões que a gente precisa refletir. Já pensastes que Joana, com todos aqueles empregados, de repente ela vai ter uma missão muito mais séria de educar aquelas servas, não é? E aí é preciso que você pense desse jeito. Enfim, Jesus vem mostrando para Pedro a necessidade do entendimento com relação às diferentes ocupações nossas, né? O porquê que um nasceu na miséria, outro na opulência, as diferentes atividades, o porquê dessas diferenças. E aí, Pedro não se deu por satisfeito e disse assim: mas mestre, como é que a gente deve então interpretar a oração? Aí, aí Jesus, né, trouxe para ele um ensinamento da prece, dizendo o seguinte: a oração constitui o nosso recurso permanente de comunhão com Deus. Em segredo, nas nossas íntimas aspirações, né, nós vamos aumentando as nossas esperanças, tirando as nossas dúvidas e diminuindo os nossos amargores. O que ele está falando para nós? Que é um lenitivo para os nossos corações. No momento em que eu me ligo com o Pai, que eu compreendo o porquê estou passando aquelas diferentes fases da vida, eu estou recebendo de volta toda aquela vibração de carinho, me dando a força necessária para dar conta daquela minha dívida, não é? Se a lei é de ação e de reação, tudo que nós estamos enfrentando vai com certeza fazer parte dessa lei maior. E aí ele diz assim: é importante que todos nós cultivemos a prece, sendo um elemento natural da vida, como a respiração. Olha que legal isso, né? Como nós respiramos, importante para a nossa vida, a prece da mesma forma, são palavras do Mestre, dizendo o quanto é importante a oração nas nossas vidas, né? Então é preciso essa ligação com o Pai. Aí ele continua falando para Pedro: Pedro, continue fazendo as suas preces, porque dessas relações sagradas, com certeza, você vai obter compreensão maior e você vai encontrar as respostas necessárias para a sua vida. E aí passou o tempo, Pedro começou a ter uma compreensão maior diante de tudo aquilo que o mestre lhe falou, até que um dia, depois de algum tempo, Pedro voltou a perguntar para Jesus: Senhor, eu tenho procurado seguir os seus conselhos, tenho feito as preces, mas não tenho alcançado o objetivo nas minhas súplicas. É aquela história que a gente às vezes diz assim: quanto mais eu rezo, mais assombração me aparece. Eu rezo e não consigo nada, né? Então ele como se estivesse falando assim para o mestre. Aí o Jesus perguntou assim para Pedro: e o que você tem pedido para Deus? Qual é o seu pedido? Ora, eu imploro a bondade de Deus. Eu peço para Ele a solução dos meus problemas materiais, né? É como se a gente chegasse na nossa prece e pedisse a Deus que eu possa resolver aquele problema no meu cartão de crédito, né? Que eu possa resolver todas aquelas minhas dívidas, que eu possa pagar todas as minhas contas, né? E aí ele fala isso para Jesus: eu tenho implorado essas coisas materiais. Aí o que Jesus responde é belíssimo. Ele diz assim: enquanto orardes, pedindo ao Pai a satisfação dos teus desejos e caprichos, é possível que te retires da prece inquieto e desalentado. Então, todas as vezes que nos ligamos a Deus em pedidos que não são aqueles pedidos para a elevação de nós mesmos, compreensão das nossas vidas, nós vamos sair sem uma resposta e vamos sair desalentados. E ele diz assim: a fim de compreenderes a sua vontade justa e sábia, essa oração precisa te trazer consolo e paz.
E nesta hora é preciso que você se entregue de coração, com um sentimento todo tranquilo, equilibrado, mostrando que tudo que você recebe é por misericórdia. E aí houve um silêncio entre os presentes. Foi quando Filipe pediu a Jesus: Senhor, ensina-nos a orar. E aí o mestre nos traz a oração belíssima do Pai Nosso, mostrando lá naquela época, né, o quanto é importante você entender aquelas palavras que ele estava dizendo. E ele começa dizendo: Pai Nosso. Quando a gente lê só isso aqui, só isso, Pai Nosso, ele não fala o Pai de vocês, é nosso, não é? Então é Pai da humanidade. Então todos estão preparados e prontos para fazer esse pedido ao Pai? Nem sempre. Mas ele é o Pai de todos, não é? Então ele trouxe na oração, logo no início, um Pai, porque o que é ser o Pai? É aquele que está ao lado do seu filho, é aquele que compreende o seu filho. Isso a gente deduz que é o correto, não é verdade? E nosso, de todos nós. E aí ele continua: que estais nos céus. Ele não fala no céu, são os céus, não é? São as muitas moradas da casa do Pai. Então é preciso compreender que todos estão mergulhados no fluido divino. Seja o bonzinho, seja o espírita, seja o evangélico, seja o ateu, né? Todos estão mergulhados no fluido divino. E ele continua dizendo: santificado seja o teu nome, né? Quer dizer, Deus, né, que nós temos lá no Livro dos Espíritos, que é a primeira questão do Livro dos Espíritos, inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas, ele é esse Pai que nós, com certeza, vamos entender que é o Criador de todas as coisas, que é o santificado, não é? É ele que sabe. E quando a gente entrega as nossas aflições a esse Pai bondoso e misericordioso, nós vamos também compreender aquilo que nos cabe. Não porque ele apontou o dedo para nós, mas porque nós mesmos, através dos nossos equívocos, tivemos a reação dessas nossas ações anteriores. E ele então, ele vem dizendo para a gente, né, assim, o quanto esse Pai, quanto esse Deus entende as imperfeições humanas, né? O quanto ele compreende os diferentes espíritos dessas diversas moradas dessa casa do Pai, cada um trazendo a sua bagagem. E ele continua: venha a nós o teu reino, dando a entender essa vontade de Deus de mostrar para cada um de nós esse reino do bem, não é? Amoroso, esse reino de amor, não é? Em que todos nós com certeza vamos compreender um dia. E aí vem a parte muito importante que muitas vezes não compreendemos. A gente começa a orar rapidamente e não entendemos. A gente faz uma entrega a Deus de submissão. O que a gente fala? Pai, seja feita a tua vontade e não a minha. Quando eu digo isso, eu digo assim: olha, eu confio em ti, o que o Senhor me der eu aceito. Será que a gente faz isso? Qualquer coisa eu topo, porque eu sei que essa lei vai me trazer algumas questões que são complicadas, mas que são necessárias para o aprimoramento do meu espírito. Então é um ato de entrega na hora em que eu digo: seja feita a tua vontade na terra e no céu. Não é só na terra não, é na terra e no céu. Aqui ele vem falando também não do céu que a gente ouve falar, mas quando ele fala dos céus, ele fala também das muitas moradas, né? Esclarecendo que
todas as nossas possibilidades, né, que existem, são para serem aproveitadas. Nós sabemos que a lei divina está impressa na nossa consciência. E quando nos distanciamos desta lei, as consequências virão. Não tenhamos dúvida disso. E aí, ao longo das nossas encarnações, muitas vezes equivocados que estamos, né, nos distanciamos, e aí para que a gente retome o caminho, tudo aquilo que a gente erra e depois para acertar é um caminho de volta, é um caminho mais complicado, mas que é possível com toda certeza. E aí ele continua falando, ele prossegue, né, falando dessa proteção divina e diz assim: o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, mostrando para todas as criaturas, né, que estão sobre essa lei divina, né, de compensações, né, e de dificuldades, mostrando que a gente precisa tirar as algemas do nosso passado e caminhar. O passado já era, não dá para acertar aquilo que já fizemos. É daqui para frente. E esse pão nosso que o Senhor nos dá, em termos de bênçãos, não só em bênçãos espirituais, mas também em bênçãos materiais, porque nós temos tudo aquilo que necessitamos para seguir para frente, para o alto. Se nascemos naquela família, se nascemos com aquele emprego, com aquela situação econômica, foram todas as situações adequadas para o nosso espírito nessa época em que estamos aqui. Então, quando falamos o pão nosso de cada dia dai-nos hoje, é exatamente aceitando esse sublime amor do Pai, né, de Deus, e mostrando que nós estamos aceitando ainda tudo aquilo que nos cabe. E outra parte também muito séria, né, que fala do perdão. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Será que nós já perdoamos aos nossos devedores? Ou será que estamos ainda conforme aquela história, né, que nós temos lá no Evangelho, quando Jesus conta que aquele credor foi perdoado na sua dívida, ele devia bem pouquinho, é como se ele devesse R$10. E ele foi perdoado pelo Pai. E mais adiante, ele vai cobrar lá quem lhe deve, como se fosse uns R$5, e manda até acabar com o outro indivíduo, porque deve a ele, não perdoou ao outro, esquecido de que ele foi perdoado. Então é preciso que a gente compreenda que à medida em que perdoamos todos aqueles que estão a caminho conosco, nós seremos perdoados na mesma medida, não é? E aí outra coisa que a gente precisa entender é que o perdão não é esquecimento. Muitas vezes nós não esquecemos daquele agravo. Nós não esquecemos, que a gente não sofre da doença de Alzheimer, né? A gente está lá com aquele agravo. Só que a gente não pega aquele agravo e toda hora está diante do outro, mostrando o que ele fez. Então, à medida em que eu vou trabalhando aquela questão, em que eu vou compreendendo o porquê daquele acontecimento, né, eu vou exercitando o perdão. Eu não vou mais trazendo aquela questão da mágoa, da zanga, da tristeza, porque todos esses vícios é um veneno primeiro para mim. Eu primeiro me enveneno, para depois envenenar o outro, né? E aí ele quando falou desse perdão, ele sabia também das nossas fragilidades, né? E quando ele falou também, não deixes que caiamos em tentação, livrando-nos do mal. Quer dizer, que a gente possa fazer esse esforço maior para que a gente consiga vencer a nós mesmos. Essa luta não é a luta com relação ao outro, é uma luta com relação a nós mesmos. E aí, Levi, que era o mais intelectual dos discípulos, anotou a oração do Pai Nosso, né? A rogativa que Jesus trouxe, que em síntese trazia todo o esforço de renovação e de edificação dos espíritos. Então é preciso que a gente compreenda a oração dominical, a oração do Pai Nosso, como essa prece, né, que nós fazemos para edificar a nós mesmos
e uma entrega ao nosso Pai Celestial. Foi com esse objetivo que o Senhor Jesus trouxe a oração dominical, como Humberto de Campos nos asseverou. E aí, continuando a refletir em torno do Evangelho, né, em torno da análise desse Pai Nosso tão belíssimo, nós vamos encontrar no Evangelho, lá na coletânea de preces, no capítulo 28, né, lá à frente, lá no outro capítulo, Kardec mostrando para a gente que ele, nesse capítulo, ele ia trazer uma coletânea de preces que, na verdade, não significava que eram palavras fechadas que deveriam ser faladas desse jeito. Ele diz para a gente que a forma não é nada, que o pensamento é tudo. Então, ele diz que a gente tem que orar, cada um com as suas convicções, e que essa coletânea de preces foi uma coletânea trazida pelos Espíritos para nos alertar com relação às diferentes situações em que nos encontramos, e que serviria apenas como um roteiro, mas que não é uma coisa fechada, em que a gente chegasse ali, vou orar pelos que desencarnaram, aí falar com aquelas palavras, como muitas vezes fazemos com o próprio Pai Nosso, em que rezamos automaticamente, sem refletir naquilo que estamos falando. E ele então explica que a finalidade de todas essas preces, com certeza, é servir de roteiro, e que a prece, ela só é sincera quando nos eleva a Deus, quando realmente ela é compreensível e ela tem alguma coisa a dizer para cada um de nós. E ela diz então, ele diz ainda, né, que a principal qualidade da prece, como eu já falei, ela é clara, simples, precisa, sem frases inúteis, né? E é quando ele diz que na prece geral, né, ainda, ele traz também a oração dominical como a primeira oração para análise. E os Espíritos vêm fazendo essa análise, né, de cada item dessa oração dominical. E logo no prefácio, né, onde Kardec traz, ele diz assim: os Espíritos recomendaram que colocássemos a oração do Senhor para iniciar esta coletânea, não só como uma prece, mas como um símbolo, não é? Como um símbolo. Por quê? Porque de todas as preces, essa é que ele situa em primeiro lugar. Seja porque foi o próprio Jesus quem trouxe, seja porque ela pode substituir todas as outras segundo a intenção que lhe for atribuída. Então, como Humberto de Campos analisou cada frase da oração dominical, né? Ela vai responder a todos os nossos anseios. E aí Kardec vem dizer o porquê colocou a oração do Pai Nosso logo no início como prece geral. Exatamente por ela representar essa concisão de pensamento. E ela diz assim, ele diz ainda, Kardec ainda diz, a maioria de nós pronuncia essa oração sem analisar o sentido de cada uma das partes. Nós não paramos para analisar cada frase. E ele diz, a prece é dita como uma fórmula cuja eficácia é proporcional ao número de vezes que ela é repetida. Esse número de vezes quase sempre é cabalístico, 3, 7. E aí a gente se reporta à época em que éramos católicos, que aí a gente ia lá, fazia a nossa... falava, né, dos nossos pecados, né? E o padre dizia, 7 Ave Maria, 5 Pai Nossos, né? E aí a gente, como ele diz aqui, a prece do Pai Nosso no sentido cabalístico, que seja repetido 7 vezes, 10 vezes, 5 vezes. E nós, enquanto espíritas que somos, muitas vezes nós ficamos repetindo as preces, né, como se fosse alguma coisa mágica, porque a gente está tão aflito que quer que a resposta chegue logo. Esquecidos que, ai meu Deus, me ajude, já é uma prece. Já é uma exaltação, né? Já é um pedido de socorro. E no momento em que pedimos esse socorro, temos certeza que somos socorridos na medida das nossas necessidades. E aí ele diz ainda que para suprir
o vazio, né, dessa prece, nós precisamos estar de acordo com a assistência dos bons espíritos. Nós esquecemos até de rezar para o nosso anjo da guarda. Ele tem tanto trabalho conosco. Aí, não, o anjo da guarda não precisa de prece, porque o nosso anjo da guarda já é um espírito elevado. Mas só o fato deles nos escolherem, né? Eles escolhem a cada um de nós por amor, que seja elevado, mas ele também precisa de prece. O trabalho que nós damos, quantas vezes ficamos aflitos sem compreender determinadas coisas, e ele está ali nos orientando, nos acalmando, nos fortalecendo, para que a gente possa seguir com mais acerto. Os espíritos familiares que estão ali torcendo pela nossa família, para que a nossa família seja mais harmoniosa, seja mais compreensiva, que haja um entendimento em todas aquelas criaturas que estão ali comungando o mesmo lar. Quantas vezes esquecemos de orar pelo nosso mentor espiritual, né? Pelo nosso anjo tutelar, por todos aqueles espíritos, amigos que estão nos acompanhando, que nos dão ideias maravilhosas naqueles momentos mais difíceis, né? Aqueles momentos em que a gente quer uma solução, a gente deita desarvorada, sem conseguir entender bem o que está acontecendo, temos uma noite de sono tranquila e acordamos muitas vezes com a solução daquela situação. Então a gente precisa compreender cada frase do Pai Nosso, para que a gente, na hora em que paramos para fazer a nossa prece, seja o Pai Nosso, qualquer outra oração, que a gente saiba exatamente o que nós estamos falando. Então, quando começamos, Pai Nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita, Pai, a sua vontade, não a minha, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje e sempre. Perdoa-me, Senhor, as minhas dívidas, assim como perdoamos aqueles a quem tanto devemos, né? Os nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, Pai, mas livra-nos sempre de todo mal. E aí a gente fala assim, que assim seja. O que é isso? Quando eu digo assim seja, que seja feito desse jeito, Pai, do jeito que eu estou pedindo a Ti, do jeito que eu estou rogando, do jeito que eu estou entregando as minhas dificuldades. Então eu assino embaixo que eu acredito nesse Pai bom, misericordioso e justo. Quando eu assino embaixo, quando eu digo assim seja, eu quero dizer que eu acredito nesse Pai, que eu acredito na reencarnação, como nós somos espíritas, e eu acredito em todas as minhas dificuldades como sendo algo importante para a educação do meu espírito. Todas as vezes que paramos agora para rezar o Pai Nosso, vamos refletir em cada palavra que estamos dizendo, porque no final nós vamos dizer que assim seja, ou que seja amém, mas de qualquer forma é a mesma coisa. É concordando com tudo aquilo que o Pai tem para nós. E para terminar, né, porque já está na hora, né, a gente vai falando, quando vê já chegou, né? Nessa reflexão tão valiosa da prece, né, que é uma coisa que a gente precisa, como o Senhor Jesus nos disse, como a respiração nossa, né? Importante fazermos as nossas preces. É uma história importante que a gente de vez em quando traz, eu acho que eu já até falei, mas vamos falar de novo, né, que cabe agora, né? Quando a gente se entrega a Deus, quando a gente diz assim, Deus, eu sei o que o Senhor tem para nós como presente, né? Eu acredito o que o Senhor fez para cada um de nós, para as nossas vidas. Então tem uma história que conta de uma menina que ela via sua mãe bordando um grande lençol, e ela ficava olhando assim pelo avesso, e ela via os nós do lençol, e ela dizia assim, mãe, mas que desenho feio, muito feio, aquelas linhas todas coloridas penduradas, um monte de nó, o que é isso que a senhora está fazendo?
E a mãe dizia assim para a filha: olha, você vai brincar, que um dia eu vou te mostrar o desenho que eu estou fazendo. E assim a menina ia brincar e foi passando o tempo, até que um dia ela chamou a sua filha e disse assim: filha, agora eu vou te mostrar o que eu estava fazendo. Vem aqui, vou te colocar no colo. E colocou a sua filha no colo, e quando ela olhou o direito do desenho, ela ficou assim encantada. Puxa, mãe, que lindo é o seu desenho, que lindo é o seu bordado. Pelo avesso está horroroso, mas aqui está tão belo. E aí a mãe trouxe a seguinte história para a filha: assim é Deus. Deus está lá em cima fazendo um bordado para cada um de nós, e nós estamos aqui debaixo vendo o avesso. Por isso que a gente vê as linhas penduradas, os nós, as dificuldades, mas um dia Ele vai nos colocar no colo. E quando a gente estiver ao lado de Deus, nós vamos ver o lindo bordado que Ele faz para cada um de nós. Então, se a gente desde agora confiar nesse Pai e ter a certeza que Ele está bordando coisas lindas para as nossas vidas, nós vamos entender as nossas dificuldades de hoje como consequências das nossas próprias escolhas. E vamos aguardar um momento de elevação espiritual de nós mesmos, de entendimento, e estarmos ao lado de Deus vendo o bordado belo das nossas vidas. Que o Senhor Jesus abençoe os nossos corações, que todas as vezes que fizermos o pedido a Deus, nós tenhamos a certeza de que Ele faz bordados belíssimos para cada um de nós, porque Ele nos ama. Muito obrigada.